assunto agora é o terceiro segredo de Fátima. O Papa Emérito Bento XVI desmentiu rumores sobre a não revelação total desse segredo. O terceiro segredo de Fátima está em destaque nas manchetes mais uma vez. Na última semana, alguns meios de comunicação e rumores na internet coletaram uma entrevista do blog One Peter Five, envolvendo Bento XVI e o amigo e teólogo professor Ingo Dollinger. Ingo Dollinger afirma que em 2000 o então cardeal Ratzinger disse que o segredo de Fátima não havia sido totalmente publicado e que supostamente havia mencionado um concílio mau com uma missa má, uma crítica expressa ao Concílio Vaticano II e à posterior reforma litúrgica. O Papa Emérito Bento XVI quebrou o silêncio para negar radicalmente o fato. Bento XVI disse em um comunicado que nunca falou com o professor Dollinger sobre Fátima e afirma claramente que as frases atribuídas ao professor Dollinger sobre esse tema são pura invenção, absolutamente não verdadeiras. Além disso, Ratzinger insiste que o terceiro segredo de Fátima foi completamente publicado. Porém, com certa periodicidade, alguns setores continuam a argumentar que o terceiro segredo de Fátima ainda não foi publicado. Uma das razões se dá ao fato de o Papa Emérito Bento XVI ter dito durante a sua viagem a Portugal que a visão sobre a perseguição dos cristãos continua. É verdade que, além do momento indicado na visão, se fala na necessidade para a paixão da Igreja, que é naturalmente refletida na pessoa do Papa. Mas o Papa representa a Igreja e, portanto, se trata de um anúncio de sofrimentos. Além disso, João Paulo II decidiu revelar o terceiro segredo de Fátima em 2000, quando a maior das videntes, Irmã Lúcia, ainda estava viva. Se o terceiro segredo ainda não estivesse totalmente revelado, talvez ela tivesse dito alguma coisa, mas não foi o que aconteceu. Irmã Lúcia morreu 5 anos depois sem insinuar nada parecido. É difícil julgar um pontificado quando apenas 3 anos se passaram desde o seu fim. Isso é o que está acontecendo com Bento XVI, o primeiro Papa a renunciar nos tempos modernos. Atualmente há um livro que reflete sobre o seu legado. O secretário pessoal do Papa Emérito esteve presente na apresentação do livro. Bento não renunciou por causa de um mordomo imprudente ou por causa da fofoca sobre o seu apartamento, que no caso Vatilix circulou por Roma como moeda falsa e comercializada no mundo como barras de ouro. Nenhum traidor ou jornalista poderia ter feito nada para empurrá-lo a tomar essa decisão. Foi um escândalo muito pequeno para algo tão grande. A renúncia foi o último ato do pontificado de Bento XVI. Durante 8 anos, Roberto Regoli, diretor do Departamento de História da Pontifícia Universidade Gregoriana, pesquisou um material coletado para colocar o seu trabalho em um contexto histórico. Para o autor, Ratzinger continuou na linha de Paulo VI e João Paulo II tomada no Concílio Vaticano II e superou o seu antecessor na busca do diálogo interreligioso. Ele sintetiza todo o caminho dos últimos 50 anos, todo o magistério dos papas que o precederam, e o colocou em prática de muitas maneiras. E a partir deles, o diálogo cultural foi relançado. Por isso, é verdade que muitas pessoas distantes da Igreja, não católicos ou liberais marxistas, puderam entrar em diálogo com ele. Seu pontificado deixou um forte testemunho do que ele queria fazer. O testemunho de Cristo. Ele enfrentou todas as questões e desafios. Um Papa não busca desafios, mas deve responder a eles. E os desafios nesses 8 anos talvez tenham sido demais. O Papa Emérito agora leva uma vida tranquila de oração e estudo no Vaticano. Lê, responde correspondências, ora nos jardins do Vaticano e recebe visitas. Ele ainda é um homem com uma mente muito forte, mas com a saúde de um homem de 89 anos com problemas nas pernas. Ele se esforça muito para andar, mas com a bengala pode andar muito bem, porque lhe dá segurança e estabilidade. Em 29 de junho, Josef Ratzinger vai comemorar 65 anos de sacerdócio. Tudo parece indicar que o Vaticano vai celebrar a data com um ato público. Até lá, o livro Além da Crise da Igreja, o Pontificado de Bento XVI, vai estar pronto para mostrar os 8 anos em que ele vestiu as sandálias de Pedro.
Voltando ao Papa Francisco, ele já virou temas de 2 livros de um jornalista argentino. O mais novo é Código Francisco, que detalha o trabalho político do Papa à frente da Igreja. O Papa Francisco é certamente um Papa de contrastes. Ele é aplaudido em Cuba e também adorado nos Estados Unidos. É capaz de falar para as massas e sua mensagem é sentida por cada pessoa que o escuta. Ele é um pontífice que conseguiu tornar-se um dos principais atores políticos do seu tempo e fez isso por quebrar o molde. Marcelo Larraqui, historiador, jornalista e chefe da seção de pesquisa do jornal Clarín, continua a desvendar as chaves para o sucesso de Bergoglio em seu novo livro. O Código Francisco está avançando em questões complexas com poses simples. Essas posturas dão à sua abordagem pastoral um caráter político, mas também é uma estratégia aqui e agora. Isso é, o Papa não quer ser conhecido na história. Ele está trabalhando para resolver os problemas do mundo de hoje. O Papa está trabalhando para tender uma mão para solucionar os problemas do mundo de hoje. Suas propostas são sempre originais. Trazer os presidentes de Israel e da Palestina ao Vaticano para rezar pela paz, ou viajar para Lesbos para levar 3 famílias de refugiados muçulmanos a Roma. Parece que o arcebispo de Buenos Aires se tornou um líder mundial de um dia para o outro. No entanto, Marcelo Larraqui mostra como durante esses anos na Argentina, Bergoglio cultivou a alma política que todos nós conhecemos. Justamente por isso, a característica política do Papa Francisco é o seu governo, sua capacidade de governar. Ele é um homem que começou a governar desde muito jovem. 3 anos após a sua ordenação, ele foi nomeado superior dos jesuítas na Argentina e teve de lidar com situações muito fortes, como a divisão interna e uma ditadura militar no governo. Quanto às suas propostas políticas, Marcelo Larraqui destaca uma atitude que talvez não estava em fóruns mundiais anteriormente: misericórdia traduzida em políticas sociais e pontes construídas entre pontos de vista opostos. Papa que se põe por cima de todos os interesses. Ele é um Papa que coloca esses interesses de lado para tentar buscar a paz em diferentes setores. Ele põe a Igreja acima de todos os outros interesses particulares. Não é só pedir por misericórdia, é criar a consciência de que há uma terceira guerra mundial em fragmentos, incluindo a mudança do clima, da terra, produzindo sua própria destruição quando somos movidos apenas pelo trabalho do mercado. Que o clima, ou a natureza, ou o ambiente, ou a terra, vai hacia sua própria destruição por os afanes do mercado. Marcelo Larraqui já é autor de uma biografia do Papa, e por isso nesse trabalho ele vai muito além, porque tenta decodificar o homem político. O Papa é uma pessoa simples, mas faz as coisas de uma maneira tão forte que não é fácil compreender as suas ações e decisões. Tudo isso torna o livro Código Francisco uma obrigação para aqueles que querem conhecer o verdadeiro Jorge Mário Bergoglio. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre um filme que conta os últimos dias de Nossa Senhora ao lado dos apóstolos. Até já!